A leitura dessa questão que diz assim: em relação à figura 1, responda qual alternativa é correta na utilização desse recurso no Microsoft Excel 2010. E ali vem, como vocês podem observar, a figura 1 mostrando uma imagem que foi retirada lá do Excel 2010. Aí a pergunta, letra A, ali as opções de resposta. Letra A, permite verticalizar o texto na célula? Letra B, altera a função igual orientar? Letra C, insere a porcentagem na célula? Letra D, reduz e aumenta o tamanho da fonte em graus. Bem, pessoal, para responder essa questão, nós vamos ter que observar esse recurso funcionando na prática dentro do Excel. Então, quero que vocês observem bem o que eu vou fazer passo a passo agora. Olha só, eu vou digitar aqui numa célula qualquer, vamos pegar a célula B2 e vamos digitar o texto V-ON. V-ON. Ok, agora eu gostaria de fazer com que o texto dessa célula ficasse totalmente vertical. Como é que eu posso fazer isso? Vamos aqui, passo a passo. Clicamos na guia página inicial do nosso Excel. Observa que aqui dentro da guia página inicial nós temos um grupo chamado alinhamento. E dentro desse grupo alinhamento nós vamos encontrar esse botão chamado orientação. Quando eu clico no botão orientação, eu tenho várias opções, entre elas inclinar texto no sentido anti-horário, inclinar texto no sentido horário, texto vertical, girar texto para cima, girar texto para baixo e formatar alinhamento da célula. Então, além dos itens pré-definidos, eu ainda posso escolher formatar alinhamento da célula, que é o que eu vou clicar agora, e vocês vão entender por quê. Quando eu clico em formatar alinhamento da célula, abre-se então uma caixa de diálogo, que vocês estão enxergando agora, justamente com aquela imagem que aparece na figura 1 da questão, dizendo assim, orientação. E aqui uma das opções que eu tenho é clicar onde diz texto, que deixa o texto vertical. E quando eu confirmar agora, percebe que o texto V-ON ficou totalmente vertical. Vou até voltar, vou desfazer aqui, clicando no desfazer ou no Ctrl Z, para voltar como estava antes e mostrar de novo. Ó. Cliquei na guia página inicial, grupo alinhamento, vamos clicar aqui no botão orientação, além de poder escolher direto aqui texto vertical, eu poderia ter escolhido aqui, ó, texto vertical. E aí também, assim como antes, também ficou na vertical. Novamente eu vou desfazer ou Ctrl Z, e agora eu quero mostrar uma coisa interessante, olha só. Quando a gente clica nesse botão orientação e escolhe formatar alinhamento da célula, além da escolha do texto vertical, percebe que aqui ao lado aparece um reloginho, como se fosse um reloginho, né? Uma meia-lua aqui. E aqui nós temos um elemento que descreve um valor em graus. E se eu clicar nesse reloginho e for alterando ele, olha ali como eu estou alterando, eu posso variar a orientação da célula de 90 graus, passando por 0, que é o padrão, indo até menos 90 graus. Vamos, por exemplo, aqui deixar em menos 59 graus, só para dar um exemplo aqui e confirmar. Percebe que ele gira o conteúdo da célula naquela quantidade de graus definida pelo usuário. Além disso, o usuário ainda poderia, mesmo assim, clicar aqui na nossa guia página inicial, novamente no botão orientação aqui do grupo alinhamento, e eu ainda poderia fazer outras escolhas, como, por exemplo, inclinar texto no sentido anti-horário. Perfeito, inclinou o texto no sentido anti-horário. Poderia escolher inclinar texto no sentido horário, também faz isso. Poderia escolher o texto vertical, que eu já escolhi, como vocês viram. Posso escolher girar texto para cima, posso escolher girar texto para baixo, e se eu quiser os valores personalizados de orientação, aí sim eu clico aqui em formatar alinhamento da célula e altero o reloginho, ou clico aqui e digito o valor em graus que eu desejo. Por exemplo, eu quero 26 graus, então eu digitei ali, confirmo, e ele gira esse conteúdo em 26 graus. Bem, depois de ter demonstrado tudo isso, deixa eu voltar lá na questão para mostrar para vocês agora. Vamos voltar lá na questão. O que ela dizia? Ó, em relação à figura 1, responda qual alternativa é correta na utilização desse recurso da figura 1 no Microsoft Excel 2010. E a letra A já dizia, permite verticalizar o texto da célula. Perfeito, tanto é que até tem a opção aqui mostrando, ó, texto na vertical, porque esse recurso de fato permite verticalizar o texto da célula.
Por que a letra B está errada? Porque dizia alterar a função igual orientar. Errado, pessoal. Esse recurso não altera uma função chamada igual orientar. Ele permite alterar o que a gente chama de orientação da célula, mas não uma função chamada igual orientar. Função é média, soma, máximo, mínimo. Tem várias funções onde eu começo com sinal de igualdade. Aqui não é uma função. Aqui é um determinado recurso chamado orientação e não uma função chamada igual orientar que eu vou alterar através desse item. Aí isso está errado. A letra C disse, insere a porcentagem na célula. Errado, esse recurso não insere, mas tem um recurso no Excel aqui, ó, vou mostrar para vocês, que esse sim insere a porcentagem. Quer ver? Deixa eu desfazer tudo que eu fiz ali para demonstrar o que recurso insere porcentagem. Por exemplo, eu vou digitar aqui o valor 7, tá bom? Percebe que aqui na guia página inicial, nós temos um grupo chamado número, e aqui no grupo número nós temos esse botão chamado estilo de porcentagem, da tecla de atalho Ctrl Shift porcentagem. Quando eu clicar nesse botão, ele vai multiplicar o valor da célula por 100 e exibir o resultado com o símbolo de porcentagem. Quer ver? Eu vou clicar agora, olha o que vai acontecer com aquele 7, ó. Cliquei no botão estilo de porcentagem. E aí o 7 virou 700%. Isso porque esse botão estilo de porcentagem multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Por isso que o 7 virou 700%. Então quando a questão dizia aqui na letra C, insere a porcentagem na célula. Errado. Para inserir a porcentagem na célula nós temos vários métodos. Um deles é justamente usar o botão que nós chamamos de estilo de porcentagem, que aí vai multiplicar o valor da célula por 100 e exibir o resultado com o símbolo de porcentagem. Errado aqui a letra C. A letra D disse, reduz e aumenta o tamanho da fonte em graus. Dois erros aqui. Primeiro, que esse recurso não é para reduzir ou aumentar o tamanho da fonte. E segundo, que mesmo usando o recurso para aumentar ou reduzir o tamanho da fonte dentro do Excel, não é em graus, é em pontos. Vou demonstrar isso para vocês aqui na prática. Quer ver? Ó? Deixa eu desfazer a operação que eu havia feito antes e agora eu vou novamente escrever ali, ó, V-ON aqui na célula B2. Percebe, pessoal, que aqui na guia página inicial, de fato, nós temos aqui um grupo fonte e aqui nós temos um botão que se chama aumentar tamanho da fonte. E percebe que ao lado aqui aparece o tamanho 11. Isso não é graus, isso é pontos, que é o que a gente mede o tamanho da fonte, em pontos. Então, quando eu clico agora aqui, ó, em tamanho da fonte, eu posso escolher mudar para tamanho 16. Aumentei o tamanho da fonte em 16 pontos, não 16 graus. E cada vez que eu clicar no botão aumentar o tamanho da fonte, observa o que acontece, ó. Cliquei, 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 cliquei. Ele está aumentando gradualmente o tamanho da fonte, que agora é de 24 pontos e não 24 graus. E cada vez que eu vou diminuir, porque eu tenho ao lado do botão aqui aumentar o tamanho da fonte, eu tenho o botão diminuir o tamanho da fonte, ó. Cliquei, 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 e ele está diminuindo, está reduzindo o tamanho da fonte também em pontos e não em graus. E lembrando que eu posso também clicar na caixa tamanho da fonte e a qualquer momento digitar o tamanho da fonte desejado. Por exemplo, agora eu vou digitar o tamanho da fonte aqui 20 e vou pressionar Enter. E ele aumentou o tamanho da fonte para 20. Então temos várias formas de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, mas sempre lembrando, isso é em pontos e não em graus. Por isso que voltando ali na questão, quando a letra D dizia que esse recurso aqui da figura 1 reduz e aumenta o tamanho da fonte em graus, nós temos dois erros. Primeiro, porque esse recurso é para mudar a orientação ou deixar o texto vertical. Não é para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Segundo, que aumentar e diminuir o tamanho da fonte não é em graus. O que é em graus é justamente a orientação, como a gente acabou de ver a descrição ali na própria prática do Excel que a gente fez. Então, resposta nessa questão, sem dúvida nenhuma, letra A de América. Mas o interessantíssimo dessa questão foi que a gente conseguiu estudar outros elementos importantes do Excel aí, como a porcentagem e a questão do tamanho da fonte também. Certo, pessoal? Era isso.